Olá, amigos do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier. Meu nome é Sandro Cunha, faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, localizado no bairro do Gardenia Azul, um bairro vizinho aqui, do Anil. E estamos iniciando mais um estudo sobre a luz da doutrina espírita. E o nosso tema hoje é o perispírito. Nós, como de costume, nós iniciamos o nosso estudo com a leitura, que hoje será do livro Vinha de Luz. Depois fazemos a nossa prece, depois entramos no nosso estudo. O livro Vinha de Luz, nós abrimos aleatório e caiu aqui no capítulo 17, que é intitulado Auxílio Eficiente. E esse capítulo ele começa com o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 2, que assim fala: E abrindo a sua boca, os ensinava. Aí vem a reflexão do Emmanuel. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio fraterno elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objetivo de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou um programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Ela é só para nós refletirmos, E então, agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, em forma de agradecimento por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais um estudo da Tua obra, dos Teus ensinamentos, do que Tu nos destaste, Pai, para que nós possamos aprender, apreender, que nós possamos absorver os Teus ensinamentos, para que nós possamos praticá-los e, consequentemente, melhorarmos um pouco a cada dia. Que a Tua paz, o Teu amor nos envolva, que o Mestre Jesus esteja sempre nos amparando e nos envolvendo. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, e damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou tentar, meus irmãos, compartilhar a minha tela para que nós possamos compartilhar de alguns
né, de algumas imagens e o estudo propriamente em si. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Aqui. Assim. Então, vocês estão vendo aqui a minha tela, vou colocar no modo maior. Pronto. Estamos vendo aqui uma tela, como nós falamos no início, o nosso estudo é sobre o perispírito. Eu vou compartilhar com vocês essa tela, onde tem, só para nós entendermos, né, sempre que nós iniciamos um estudo do perispírito, é importante que nós façamos algumas explanações sobre alguns temas, para que nós possamos ter um entendimento melhor, né, e mais profundo sobre o perispírito. Nós temos aqui uma imagem onde nós temos, né, o espírito, que é a centelha luminosa, o perispírito e o corpo. Nós observamos que o perispírito, até na própria imagem, ele é um intermediário, ele tem, né, o espírito e o corpo físico como sua formação, né, vamos colocar assim. Essa mensagem é bom para nós visualizarmos, né, nós usarmos, né, o sentido da visão para que nós possamos, lá na frente, e no decorrer do nosso estudo, nós trazemos essa imagem para a nossa mente, para que nós possamos entender um pouco melhor sobre o estudo. Essa outra imagem é sobre o nosso universo. Nós vamos falar sobre os fluidos, né? Vamos falar um pouco sobre os fluidos. E é importante essa imagem porque ela traz a imagem do universo. E aqui, ó, é onde nós estamos encarnados. Nós estamos no planeta Terra. Dentro do universo, nós estamos entre outros planetas, nós estamos encarnados aqui, ó, está o pontinho do mouse, no planeta Terra. No início de tudo, né, logo no início também do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele nos traz um estudo sobre a Trindade Universal, ou a Tríade Universal, como nós desejamos chamar. E o que é essa tríade universal? O que é a formação desse universo que nós vimos ali na imagem? Deus, Espírito e Matéria. Essa é a tríade universal, a tríade que forma o nosso universo. E na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta à espiritualidade: o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Na pergunta número 4, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Num axioma ou num sistema que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí o Kardec faz uma nota, né, emitindo a sua opinião, a sua colocação sobre o fato, e ele nos fala assim: para crer-se em Deus, basta silêncio e olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Ou seja, sempre, né, o nada não existe. Existe, né, matérias, fluido universal, modificado, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Falamos de Deus, agora vamos falar da matéria, dentro ainda da tríade universal. Na pergunta 22 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Kardec quer perguntar aqui, que ele coloca tão bem, os espíritos também respondem numa linguagem simples para nós entendermos. Existem, né? Tudo é uma transformação, né? Tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Então, Kardec faz essa pergunta, né, para ter uma resposta mais fácil do entendimento. Na pergunta 22A, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Nós fazemos sempre os nossos estudos sob a luz da doutrina espírita, né? Então, nós entendemos que nós, espíritos, nós acreditamos na pluralidade das existências. Nós acreditamos que nós temos um espírito, né? Nós não temos várias vidas, nós temos uma vida que ora nós estamos encarnados e ora nós estamos desencarnados, e assim nós vamos sucessivamente até nós atingirmos um grau evolutivo onde nós não precisemos mais encarnar. Então, enquanto nós estivermos necessitados da reencarnação, nós necessitamos de um corpo físico. E dentro, né, dentro desse raio de raciocínio, nós chegamos à conclusão de que que é a matéria, qual é a matéria de que o espírito precisa para evoluir? É o nosso corpo físico. Daí a importância também, a gente abre um parênteses, para que nós cuidemos também do nosso corpo físico, né? E nós sabemos como fazer isso. A medicina, ela nos recomenda fazer exercício físico, a procurar um médico, né, de um determinado período, cuidar desse envoltório que está nos auxiliando espiritualmente a evoluirmos. Aí vem o terceiro ponto da tríade universal que nós vamos explanar, que é o espírito. Princípio inteligente do universo. Kardec pergunta na questão 23, o que é o espírito? E a espiritualidade corresponde: o princípio inteligente do universo. Lembra daquela primeira imagem, aquela centelha de luz? Ali é o espírito. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, a espiritualidade chamando a nossa atenção para uma reflexão muito sábia, né? que ela nos convida. Ou seja, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Kardec fala, no Livro dos Espíritos, que nós não temos a capacidade
intelectual e moral de sabermos ainda a determinadas questões sobre o universo. Faltam palavras, a espiritualidade acabou de falar aqui, né? Nós acabamos de ler sobre isso. Faltam palavras, faltam o vocábulo, o verbo, para que nós possamos, para que a espiritualidade possa trazer esses ensinamentos para nós. Então, não é o nada, conforme a espiritualidade fala. Não é o nada, porque o nada não existe. Então, é alguma coisa que nós vamos ver também aqui mais para frente. Pergunta 27. Há, então, dois elementos gerais no universo: o espírito e a matéria? Sim. Os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Entramos no ponto, desculpem, sobre o elemento material que se tem que juntar ao fluido universal. Ou seja, nós temos aí o fluido universal. Entramos num ponto que também é muito importante nós entendermos para nós chegarmos na nossa conclusão sobre o perispírito. Falamos da Trindade universal e agora nós vamos falar do fluido universal ou fluido cósmico universal. O que vem a ser esse fluido? Nós vimos no início também a imagem do nosso universo. O que envolve o nosso universo é o fluido cósmico universal. Aí nós vimos lá o Sol e vários planetas. Um desses planetas é o planeta em que nós estamos reencarnados, ou seja, o planeta Terra. Ou seja, o fluido universal e o planeta Terra. Quando nós adentramos no planeta Terra, nós temos a modificação desse fluido cósmico para a Terra. Essa modificação para o nosso planeta nós chamamos de fluido vital. O fluido vital é o fluido cósmico universal modificado para quem reencarna no planeta Terra. Quando nós reencarnarmos em outro planeta ou em outros planetas, nós vamos receber o fluido vital, daquele determinado planeta, modificado, o fluido universal modificado para aquele determinado planeta. Ok? Então, o Haroldo Dutra, né, um palestrante bem conceituado, né, no meio da doutrina espírita, no movimento espírita, ele faz uma comparação muito sábia para nós entendermos isso, né? Ele compara assim, o nosso planeta a um aquário. O que está fora do aquário é o fluido universal. A água do aquário é o fluido vital para que o peixe possa sobreviver, para que o peixe possa viver. Então, nós somos, né? Se nós pegarmos aquela imagem do início do universo, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal modificado para o nosso planeta. Nós temos um fluido vital. E o mesmo Haroldo Dutra, ele nos fala que o fluido universal, o fluido cósmico, ele compara com o pensamento, é onde o pensamento de Deus se propaga, ou seja, em todo o universo. Então, nós estamos recebendo, né,
as benesses dos bons pensamentos de Deus, das boas ações, né, de Deus. Então, nós estamos nesse processo todo. E se nós estamos encarnados no planeta Terra, recebendo o fluido vital do planeta Terra, o nosso corpo, ele funciona, né? Cada célula do nosso corpo, ela recebe, ou elas recebem esse fluido vital para que ela possa fazer o seu papel dentro do nosso corpo humano. Olha como é interessante, né? Então, nós começamos numa imagem macro, que é a imagem do universo, viemos, né, minimizando o planeta Terra, chegamos até nós. Nós que somos, né, mediante a conceituação da espiritualidade, nós somos formados de um corpo físico, de um espírito, e vamos ter uma terceira essência, uma terceira matéria modificada, que é o perispírito. Conforme a pergunta 135, que Kardec faz à espiritualidade, ele pergunta assim: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E a resposta da espiritualidade: há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Olha, o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, né, que é o ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, e o princípio intermediário, ou o perispírito, que é essa substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais no fruto o germe, o perisperma e a casca. Vamos lá, vamos agora brincar um pouquinho aí com essas informações, né? Esse laço que liga a alma ao corpo. É importante, né? E é muito bacana esse estudo, porque esse entendimento facilita bastante a nossa vida, aos nossos pensamentos. A gente começa a entender melhor a nossa importância dentro desse processo todo. Nas sessões mediúnicas, nós vamos ver isso um pouco para frente. O que é a sessão mediúnica? É uma sessão, né? Como o próprio nome já fala, uma reunião, né? de médiuns, onde nós vamos fazer o intercâmbio, né? O médium, a palavra médium significa isso, né? Em sua maior explanação. Ele é um medianeiro, ele é um intermediário, né? Na comunicação entre o espírito e o corpo físico, que somos nós. Então, nessa sessão, nós temos um atendimento fraterno para os espíritos desencarnados, recebemos as mensagens que são passadas pelos espíritos e nós fazemos essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Como é feita essa comunicação? Através do perispírito do encarnado com o perispírito do desencarnado. O livro dos médiuns, ele faz uma explanação muito
plena sobre essa questão. Então, quando o Kardec faz essa pergunta na espiritualidade, de que natureza é feito esse laço? Qual é a natureza do perispírito? Né? E aí ele responde, semimaterial, ou seja, tudo é o fluido cósmico universal modificado. O perispírito, ela é uma matéria vaporosa que nós não conseguimos ver a olho nu. A nossa visão, ela não enxerga essa matéria modificada do fluido universal. O nosso corpo não enxerga, mas nós sabemos, através desses estudos, que ela ela tem um papel dela na parte do mundo material e do mundo espiritual. Nós fazemos esse intercâmbio, né, desses dois mundos através do perispírito. Quando nós estamos encarnados, ele funciona como o nosso princípio vital, né? E quando nós estamos desencarnados, ele funciona como a nossa identificação na parte espiritual. Imagina, o espírito, ele é uma centelha luminosa, né? A centelha é como se fosse grosseiramente falando, uma luzinha. E é uma luz, né? Que vive na parte espiritual, no espírito. Como é que a espiritualidade, né, vai se identificar? É um monte de luzinha. Imagina um ambiente escuro, né? Nós estamos vendo muita imagem aí, nós vimos agora em estádio de futebol, que eles apagam as luzes e fica só o pessoal com o celular, né? Os que estão ali naquele espaço, eles ligam os seus celulares e ficam com a lanterna segurando, o espaço está escuro, então fica só os pontinhos lá de luz da lanterna dos celulares. Então, nós conseguimos identificar na escuridão quem está por trás daquela lanterna, quem está segurando aquela lanterna. Não. A gente só vê a luzinha. Como é que os espíritos vão se identificar na parte espiritual? Aí entra o perispírito. O perispírito, quando nós chegamos na parte espiritual, ele vai moldado com o corpo da nossa última encarnação. Então, nós, quando desencarnamos, eu, Sandro, quando desencarnar, eu vou chegar lá com o formato, né, da minha última encarnação. Chegar lá, nós vamos, né, ter aquele processo todo de desenlace. Depois de um certo tempo, de acordo com o merecimento, nós vamos, né, reencontrar nossos entes queridos, nossos amigos, né, de acordo com o merecimento de cada um. Então, olha a importância do perispírito nesse processo todo. Né? E encarnamos, quando nós encarnamos, estamos lá na parte espiritual, né? O perispírito com o formato do da nossa última encarnação, do nosso último corpo físico. Quando nós, né, somos propostos a encarnar, estamos lá na parte espiritual e vamos encarnar. O perispírito, ele vai se adaptar, né, ao útero da nossa mãe. Ele vai se moldando, ele vai encolhendo. Existe todo um processo, né, que seria um outro estudo, que ele vai se moldando, ele vai se adaptando, né, vai se reformulando para se acomodar no útero, né, na barriga da nossa mãe. Então, é um ponto, né, muito gostoso, muito prazeroso para nós estudarmos, é o perispírito. Tem esse ponto do nosso nascimento e tem o ponto também do desenlace, né, do nosso desencarne, como nós chegamos na parte espiritual. Então, é um estudo muito bacana para nós fazermos. Vamos falar mais um pouco aqui, né? Vamos ver o que Kardec nos fala mais sobre o perispírito. Aí, na pergunta 93,
Kardec pergunta assim: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aí a espiritualidade responde: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito, que nós já vimos lá atrás. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Aí a resposta da espiritualidade: do fluido cósmico universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Outro exemplo para nós entendermos melhor essa troca de roupa. Quando como os mergulhadores, vamos colocar assim, eles vão fazer o seu mergulho, o que eles fazem? Eles colocam uma roupa apropriada, os equipamentos apropriados, para eles adentrarem a um mundo aquático. Né? Esse é um exemplo bacana. Quando nós desencarnamos do planeta Terra, onde nós já temos o nosso envoltório, e vamos encarnar em outro planeta, nós temos que nos adaptar da mesma forma que o mergulhador coloca a sua roupa especial, coloca o oxigênio, para se adaptar ao novo mundo. Por exemplo, o homem, quando foi à Lua, o homem, quando vai ao espaço, né, na sua ida à Lua, não coloca uma roupa especial, porque ele vai sair de um mundo e vai entrar em outro. É assim que funciona o perispírito. Ele vai se moldando de acordo com o fluido vital dos planetas, né, dos outros planetas que ele pode encarnar. Entendeu? Então, a gente pensa, né, que é complicado, mas é um estudo bacana. E à medida que nós vamos recebendo, nós vamos vendo aqui no Livro dos Espíritos, recebendo as informações, a gente vai formulando o nosso raciocínio dentro do que o Kardec nos traz. Aí ele pergunta aqui, na 149, o que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Na 150, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Vamos lá. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Olha que bacana. E o Kardec, ele faz as perguntas, né, assim, incisivas, para trazer o entendimento para nós. Então, aqui, ó. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Alma é o espírito encarnado. Encarnou, volta a ser espírito. Volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, ou seja, a nossa casa, nossa morada é lá. Nós viemos aqui, né, colocar em prática o que lá nós estudamos, viemos aqui fazer as nossas provas, vivermos as nossas expiações, e depois nós retornamos para a pátria espiritual. E como a alma conserva essa individualidade? Através do seu perispírito. Nós reencarnamos com uma, né, a gente fala muito isso para o pessoal, para os garotinhos, para as crianças da evangelização. Nós encarnamos com a nossa mochila nas costas. Nós trazemos
né? O que foi guardado no nosso perispírito, as sensações, né? Os nossos, as consequências dos nossos erros e dos nossos acertos. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do suicida. Está lá um momento de desespero, um momento de perturbação espiritual, como tirou a sua vida. O órgão ao qual ele, né, deu um tiro no coração, o órgão pelo qual ele feriu, né, para tirar a sua vida, ele fica marcado, o perispírito dele fica marcado naquele órgão. Então, ele tirou, desencarnou com aquele, né, um tiro, desencarnou. Na próxima encarnação, ele pode vir com um problema cardíaco agudo, que não tem cura. Ele deu problema na cabeça, pode vir com um problema de demência. Então, o nosso perispírito é a nossa mochila. Ele vai guardando as nossas sensações, os nossos acertos e os nossos defeitos. Tudo que nós fazemos que possa prejudicar-nos física e espiritualmente, o perispírito guarda e leva para as próximas encarnações, para que nós possamos, com esse HD, nós vamos puxando, com essa mochila, nós vamos tirando, a cada encarnação, nós vamos tirando essas sensações da nossa mochila, para que nós possamos verificar os pontos em que nós temos que melhorar, para que nós possamos continuar evoluindo na escala espírita. Lá na Gênesis, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que é intitulado Caráter da Revelação Espírita, no item 39, fala assim: o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo de Tarso sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma. Forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo de transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. Ele traz um ponto aqui agora, que é o veículo da transmissão do pensamento. O nosso perispírito também faz parte dessa benesse que é o nosso pensamento. Nós temos a nossa voz, que nós comunicamos, nós encarnados comunicamos através da voz, e quando nós desencarnamos, que voltarmos à parte espiritual, nós vamos nos comunicar através dos nossos pensamentos. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até hoje, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres, ou sortilégios por outras crenças. Aí nós temos o fenômeno da vista dupla, da visão da distância, o sonambulismo, né? A própria transmissão do pensamento, as aparições, tudo isso são fenômenos, que chamavam de fenômenos, de milagres, mas que o Espiritismo traz no próprio, nesse livro da Gênesis, no próprio livro da Gênesis, tem um capítulo só falando dos fenômenos de Jesus, ou os milagres de Jesus, como isso acontecia. Por exemplo, milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Né? Às vezes nós ficávamos sempre questionando como é que Jesus conseguiu multiplicar o pão.
Como é que conseguiu transformar a água em vinho? Como é que conseguiu multiplicar os peixes? Mas nessa passagem, vocês podem consultar aí o livro da Gênesis, na passagem do milagre da multiplicação dos pães, não é que Jesus, né, foi partindo os pães e entregando um pedacinho para cada um. Se ele ficar um pedacinho minúsculo, como é que ia matar a fome? Nessa passagem, explica na Gênesis que Jesus matou a fome do Espírito. Como? Com os seus ensinamentos. Ele chegou, né, ensinando, falando dos ensinamentos que ele nos trouxe, ele foi envolvendo a multidão com as suas palavras, né? E o pessoal, a multidão, o povo foi esquecendo que estava com fome. É igual quando nós estamos concentrados no estudo ou numa palestra, em qualquer ponto que nós estejamos focados ali, com os nossos pensamentos voltados, muitas vezes nós esquecemos que estamos com fome, não é? Então, foi por aí que Jesus conseguiu saciar a fome. Foi pela atenção que ele conseguiu atrair da multidão. Então, quando a gente tem essa informação, quando a gente tem esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, aí já começa a clarear um pouco, a gente já começa a entender, já começa nós já conseguimos ter a resposta das perguntas que nós ficávamos nos questionando, né? Aí ele fala aqui, ó, no livro, voltando para o livro dos Espíritos, na pergunta 257, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. E aí nós entramos nas funções do perispírito. E o Kardec traz esse estudo no livro da Gênesis. Então, ele fala aqui, no item 12, ele nos conta aqui que desde que um espírito nasce para a vida espiritual, é de todo necessário, em benefício do seu adiantamento, que faça uso de suas faculdades rudimentares a princípio. É por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro à medida que suas forças vão aumentando. Aqui já é um estudo mais da função, isso aqui no nascimento, né? Na reencarnação, olha a função do espírito, do perispírito na reencarnação. Quando um espírito tem que encarnar no corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que a expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. A concepção é quando o óvulo, né, o espermatozoide entra no óvulo. Sob a influência do princípio vital, que é o material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que se forma. É por isso que se diz que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Essa planta na terra, né, Jesus usa muito esse exemplo, né, de comparar a nossa vida com uma árvore. Aí, o perispírito é a semente. Vamos plantar essa semente, vamos ficar regando, né? Como que nós estamos regando? Nós estamos nos dedicando a essa semente, a cuidar da semente, nós estamos tratando dela todos os dias como nós temos que tratar, nós estamos abandonando essa semente. Aí lá na frente, de acordo com o nosso cuidado, com a nossa dedicação ao cuidado com essa semente, aí nós vamos, né, a árvore vai crescer e futuramente ela vai dar os frutos. Quais os frutos que a árvore vai dar? Um bom fruto, não é um mau fruto?
é de acordo com o que nós, né, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com a nossa vontade de fazer com que aquela semente vire uma árvore produtiva de bons frutos. Aí, na desencarnação, a função dos espíritos no desencarne. Aí fala assim, ó, na Gênesis, no capítulo 11, item 18. Por um efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desagregação do corpo. Mantida até então por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. O espírito ele fica preso ao nosso corpo. É como se ele estivesse ali no clausulo, né? Clausulo. Fica amarrado, ele quer, mas tem a limitação do nosso corpo físico. Então, quando acontece o desenlace, seu espírito se liberta, é um alívio para ele, a libertação. Ainda mais quando nós temos uma encarnação positiva, onde nós acertamos mais do que erramos, né, grossamente falando, essa limitação, essa liberdade que o espírito tem após o processo de desenlace, é uma sensação que o Chico classifica como, né, o Emmanuel fala muito sobre isso, como uma sensação de uma liberdade plena. Né? Então, a importância do perispírito na encarnação, na desencarnação, e agora nós vamos falar da importância no passe. Né? Passe que nós vamos à casa espíritas para tomarmos o passe. Como é que funciona ele através do nosso perispírito? Aí fala aqui, ó, no livro Nos Domínios da Mediunidade. O perispírito tem participação ímpar nos fenômenos e nas manifestações mediúnicas e anímicas, sendo ele o intermediário vital e indispensável da transmissão fluídica por ocasião do passe, da prece em favor dos outros e de nós mesmos, do próprio magnetismo pessoal e do intercâmbio com o chamado reino dos mortos. Passe, né, o passe espírita, passe na casa espírita. Como funciona essa benesse tão edificante para nós, né, encarnados? Então, aqui, uma explicação mínima de como funciona. Nós recebemos, através do passe, o fluido vital, né, que nós vimos lá atrás, que é o, né, resumindo rapidamente, fluido cósmico, né, o todo, fluido vital, que é o fluido que nós recebemos mediante o planeta que nós, o mundo onde nós vamos reencarnar. Então, quando nós tomamos o passe na casa espírita, nós estamos tomando uma carga igual uma bateria, né? A bateria do celular. Quando nós encarnamos, nós temos a quantidade certa, nós temos a bateria cheia, encarnou com a bateria cheia. À medida que essa bateria vai acabando, né, o nosso corpo físico ele vai, né, envelhecendo, vai tendo problemas que muitas das vezes nós mesmos colocamos, né, para nós, inserimos dentro do nosso corpo físico. Essa bateria ela vai acabando. Quando nós vamos à casa espírita tomar o passe, nós temos uma carga de fluido vital que vão adentrar nas nossas células, né, de acordo com o merecimento, de acordo com a nossa vibração, a nossa sintonia também, né, quando nós adentramos
na sala do passe. Por isso que na casa espírita, abrindo aqui um outro parênteses, antes do passe, né, quando nós vamos tomar o passe, nós temos uma música que normalmente é cantada na sessão, né, na palestra pública. Tem a música, depois tem uma leitura, depois tem a prece, e depois tem outra prece, depois que nós vamos tomar o passe. Para quê? Para que nós possamos entrar em sintonia com a energia da casa, né? Com os trabalhadores espirituais ali daquela sessão mediúnica, com o mentor da casa espírita, né? Nós podemos entrar em contato também com o nosso mentor, nosso espírito guardião, o nosso anjo da guarda, para que nós possamos nos voltar, absorver as energias, entrar na sintonia da casa, depois nós vamos tomar o passe. Então, essa é a benesse do perispírito no passe. Desculpem mais uma vez. E quando nós tomamos o passe, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, para nós entendermos. Normalmente o passe, vocês reparam que é, né, a imposição das mãos, normalmente sobre a cabeça. A pessoa fica com as mãos, o médium que dá o passe, o médium passista, ele bota a mão sobre a sua cabeça. Por quê? Porque através desse chakra aqui, esse chakra é chamado, isso aqui são os centros de força, né? Esse aqui é um estudo mais profundo, mas eu trouxe grossamente falando aqui, só para a gente ter uma noção de como funciona o passe. Nós, impondo as nossas mãos sobre a cabeça da pessoa, né, mas no meio da cabeça, nós chamamos de chakra coronário. Esse chakra, você vê que ele se interliga com todos os outros. Então, você impondo as mãos, né, a imposição das mãos sobre a cabeça, ele vai estar, o fluido vital, ele vai chegar a todos os chakras, né, a todos os pontos, os centros de forças, onde vão receber essa energia vital, vão passando para as células que estão necessitadas desse fluido. E para concluir, nós trouxemos um texto do Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 4, que fala assim: o que uns chamam perispíritos perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Os nomes, né, a nomenclatura, elas vão se modificando também. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Olha como o perispírito é, né? Aquela mochilinha, né? Ou o HD, para nós entendermos melhor também. Então, falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda não são de todos inerentes. Logo, são como vedes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio. Nas sessões mediúnicas também nós vemos muito o espírito que chega com frio, que chega com fome, e o médium ele tem essa sensação, né? O espírito está com frio e o médium sente a sensação do frio. O que é? Porque um perispírito se comunica com o outro. Aí é fome, sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Esse agente que ele está falando, quem é? É o nosso corpo físico, né? O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Tem vários tipos de você se comunicar com o espírito. Um vai pela psicografia, o outro vai pela visão, né?
pela psicofonia, tem vários tipos, né, de comunicação. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a matéria dos fluidos, coisa por hora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Ou seja, o perispírito pode variar, mas a alma não. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquilo? Vós pesquisais o perispírito, vós pesquisais o perispírito. Nós outros, agora, pesquisamos a alma. Esperais, pois. Então, meus irmãos, eu espero que o pequeno e humilde estudo tenha trago mais conhecimentos para ser agregado ao que os senhores já têm. E que nós agradecemos a atenção dispensada, agradecemos mais uma vez ao convite da Casa do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, através do nosso irmão Ivair Lucas, que sempre nos dá a oportunidade de estudar, nos dá a oportunidade de trazer um pouco mais sobre a doutrina espírita para vocês. Muito obrigado, que a paz do Cristo esteja sempre em vossos corações e que nós possamos sempre entender que nós somos espíritos, ora encarnado, ora desencarnado, e que o nosso perispírito nos auxilia muito e primordialmente falando para a nossa evolução espiritual, porque ele auxilia no intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.